Olá, biologandos! Olá, biologandas! Estamos aqui para falar de algo que dá água na boca. Imagine vocês uma lasanha, uma macarronada, um estrogonofe, um arroz com feijão, uma saladinha, né, para ficar light, e um bolo de chocolate bem gostoso, preparado com muito carinho pela sua mãe. Dá fome, não dá? Em mim deu. Imaginemos agora o caminho de cada um desses alimentos dentro do seu corpo. O que será que acontece com eles? A gente fala que eles vão entrar de uma forma e vão sair de outra forma. Eles vão entrar gostoso e vão sair um pouquinho diferente. Porque nem tudo que você consome é aproveitado. Uma parte sim, outra parte não. Então, o caminho que esse alimento faz ao longo do seu corpo é processado pelo que a gente fala de sistema digestório. É o sistema digestório que vai trabalhar com esse alimento desde o momento da entrada até a saída. E esse é o assunto da nossa aula. O alimento, né, o que a gente tem, um alimento, ele é importantíssimo para nós, não só pelo prazer de você comer um alimento, né, assim, saboroso, né, algo que te dá prazer, mas também para o funcionamento do seu corpo, esse alimento se faz muito importante. Por quê? Olha, o alimento é o combustível para o corpo, que a partir daí vai gerar energia. A gente fala que é como se fosse um carro. Um carro precisa de etanol, precisa de gasolina para poder funcionar. Se você não põe combustível, ele não funciona. Nós também somos a mesma coisa. Nós precisamos de alimento para funcionar. Isso fica bem visível quando você faz uma dieta. Quando você faz uma dieta drástica, porque está chegando o verão, você quer ficar saradinho ou saradinha, né? Ficar bem bonitinho, e você corta drasticamente a comida, aí o seu organismo ele começa a sentir. O primeiro dia você está bem, o segundo mais ou menos, o terceiro você já está assim naquela fome, naquele desânimo, naquela preguiça, né? E tudo isso por quê? Porque seu organismo estava acostumado com um tanto de energia e de repente você tirou. E ele está tentando acostumar agora com essa nova condição. E aí, se você for forte, você mantém sua dieta. Se não, você desiste, né? E muitas das vezes come até mais do que deveria. Então vamos lá. A gente fala que o alimento, a partir do momento que entra no seu sistema digestório, né, pela boca, ele vai ser quebrado e a partir dali, ao longo de todo o tubo digestivo, ele vai sofrer a ação de enzimas, né? Enzimas que a gente vai ver que são substâncias muito importantes nesse processo digestivo. E a partir daí você tem um produto. E esse produto pode ser nutrientes, que são a parte do alimento que é aproveitada pelo seu organismo, né? Que é então absorvida, passa para a corrente sanguínea e vai suprir as necessidades do seu organismo. Então, é um momento, os nutrientes que vão ser absorvidos. E você tem um outro produto que são as fezes. O material que não foi digerido, nem tudo é aproveitado, então aquilo que não é aproveitado formam as fezes, que a tendência é ser eliminado. Ok? Então, vamos lá, né? Primeira coisa, então, a gente fala que o alimento ele é formado por macromoléculas. São moléculas muito grandes que precisam, então, ser quebradas em partes menores. Então, essas macromoléculas são quebradas para formar os monômeros, né? Os monômeros são moléculas menores que conseguem ser absorvidas, passar pelas paredes do intestino delgado, chegar à corrente sanguínea, tá? Então, esses monômeros, uma vez absorvidos dentro do seu corpo, eles podem se juntar novamente para formar macromoléculas dentro do seu organismo. Então, por exemplo, se hoje você consome muita carne, que tem muita proteína, ela tende a ser quebrada, né, em aminoácidos, em vários aminoácidos. E esses aminoácidos dentro do seu corpo, eles podem se combinar para formar a proteína que naquele momento o seu organismo está necessitando. Então, ele vai trabalhar nesse sentido, pegar esses aminoácidos e produzir aquilo que ele está querendo. Ok? Tudo bem?
E aqui nós temos então uma tabela onde que a gente mostra as macromoléculas e os monômeros resultantes. Então as macromoléculas precisam ser quebradas em partes menores que a gente fala monômeros. E você tem aqui o primeiro carboidrato que pode estar na forma de polissacarídeo em determinado alimento que você consumir, e então ele precisa ser quebrado em partes menores, né? Então, por exemplo, em glicose e frutose, que são monômeros que podem ser facilmente absorvidos pelo seu organismo. Você tem, por exemplo, o arroz, né? O arroz ele precisa ser quebrado em partes menores, né? Aliás, essa quebra já começa ali nos dentes. Imagina se a gente não tivesse todo esse trabalho de dente, enzimas, para quebrar em partes menores. E se o arroz fosse diretamente, né, absorvido para a sua corrente sanguínea? Imagina isso, olha que loucura. Você está aqui e de repente passa um arroz aqui no seu vaso sanguíneo e fala, não, o arroz do almoço. Depois você fala assim, não, agora é o macarrão, agora é um pedaço de pizza, né? Isso não acontece porque o nosso sistema digestório está todo trabalhando para quebrar isso em partes menores. E tão pequenas que vão passar aqui no seu vaso sanguíneo e você nem vai perceber, né? Você tem aqui a proteína. Quando você come uma carne, feijão, o ovo, essa proteína ela precisa ser quebrada também. Ela precisa ser quebrada em partes menores que a gente fala aminoácidos. Aliás, quando a gente define uma proteína, a gente fala o que é uma proteína? É um conjunto de aminoácidos, né, ligados através da ligação peptídica. Então, essas proteínas precisam, então, ser quebradas em partes bem menores, que são nossos aminoácidos. Os lipídios, que são a gordura, né, que pode ser a manteiga, pode ser a margarina, pode ser o óleo, né, são todas moléculas também muito complexas, que precisam ser quebradas em ácido graxo e glicerol para então ser absorvidos. E os ácidos nucleicos, né, a gente tem o DNA e tem o RNA, e esses ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, né? E o que é um nucleotídeo? Lembram disso? É importante a gente saber, tenho certeza que vocês sabem. O nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato, lembra disso? E ele é formado por uma pentose, e ele é formado por bases nitrogenadas. Então, um grupo fosfato ligado a uma pentose e essa pentose ligada a bases nitrogenadas. Se for DNA, a pentose é a desoxirribose e as bases nitrogenadas você tem adenina, você tem guanina, você tem citosina e você tem timina. Se você fala de RNA, você tem como a pentose a ribose e você tem como bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e uracila, tá? Então não se esqueçam o que é um nucleotídeo, porque isso é muito importante, ok?